Boa tarde a todos. Então, vamos lá, vamos começar aí hoje o nosso colóquio do dia sobre a pararrotina útil. Só confirmando mais uma vez, todos estão nos ouvindo? Conseguem me ver e ouvir bem? Só um retorno aí, se o som tá bom. Ok. A ideia do colóquio, pessoal, é que a gente possa aí conversar hoje sobre o tema que é a pararrotina útil, tá? Então é um tema, esse tema ele partiu de um verbete do professor Valdo Vieira. Então a ideia hoje, não como uma característica de palestra, mas a gente fazer uma conversa, tá? Sobre esse tema. Então por isso fiquem bem à vontade aí para perguntar, para participar. E procurem levar para o dia a dia de vocês esse tema, para que ele tenha utilidade aí para todos, tá? Eu vou seguir aqui com os slides, vocês também conseguem verificar, conseguem olhar bem os slides. Esse, como eu falei, ele é um tema que tem o verbete, então vocês podem acompanhar o verbete também, quem quiser baixar o verbete, o download, tá? No site aí da Enciclopédia da Conscienciologia, e aí vocês podem seguir, tá? Então vamos lá. Sejam bem-vindos. Então, só para ter uma ideia, alguém de primeira vez que está participando com a gente? Tem alguém que nunca assistiu, nunca participou de nenhuma atividade da Conscienciologia ou pela PEX? Se tiver alguma questão, tá? Algum tema, algum termo que vocês não conheçam, podem perguntar. Primeiramente, então, como eu falei, é importante que vocês tenham uma visão crítica, não acreditem no que eu vou dizer, mas que possam refletir sobre isso e vejam se existem, né? Se tem lógica para vocês, se o assunto, se o que a gente está debatendo tem lógica e como se encaixa isso dentro da experiência de cada um, tá? Então não acreditem em nada. Para a gente começar, eu queria pensar inicialmente o que vocês pensam, como é que é para vocês pensar sobre a rotina útil. Queria que vocês colocassem aí as ideias, o que vocês entendem como uma rotina útil, o que é ter uma rotina útil. E aqui os presentes também, vamos lá, o que vocês pensam sobre rotina útil? Uma rotina da qual se tem aproveito, né, em termos de produtividade, né, em termos também de saúde, porque também não adianta ter muita produtividade, mas de alguma forma degradar a saúde da pessoa. Isso. Enfim, acho que é uma conciliação de uma agenda tal que seja boa para os objetivos e para a própria pessoa, para quem está em torno dela. Tá. O Tiago coloca aqui então que para ele acha que tem que ter a gestão do tempo e das áreas e focos da vida de forma otimizada. Ótimo, sim. Né? Pensando que a rotina é justamente o nosso dia a dia, né? Então a gente tem duas palavras aí que dão duas ideias aí diferentes para a gente. Então a gente tem a rotina, que é de fato a sequência diária da nossa vida, né? Cada dia, então a nossa semana, como é que a gente constitui, como é que a gente estrutura a nossa rotina, que é composta por atividades, né? Quais são as nossas atividades que estão compondo a nossa rotina? Então, rotina propriamente, né, o conceito ele está ligado a isso, é uma sequência de dias através da realização das atividades aí que a gente tem no cotidiano e associando como é que a gente pensa então o que é útil, né? Um conceito que ele é um pouco, ele é mais, ele é bem individual, né? Se a gente for pensar, rotina útil para mim pode ser uma, para você outra também. Sim. Para mim tem que entrar numa rotina útil, eu tenho que fazer anotações, sabia? Eu preciso priorizar, senão eu fico naquela rotina que não é útil, sabe? Ah, tá. Sempre aquela coisa do batidinho de todo dia, e que não tem muito a ver. Por exemplo, às vezes
aproximar um pouquinho mais. Vem um pouquinho. Aproximar a mesa mesmo. Esse é de gravação. Esse aqui realmente a captação é mais de próximo, mais de perto. Tá. Senão vai ficar naquela rotina não útil. Um pouquinho mais próximo. Entendeu? Naquela rotina não útil, rotina que é do dia a dia que até cansa, entendeu? Lavar, passar, cozinhar, essas coisas assim. É útil, mas não para deixar às vezes uma coisa que você tem que priorizar. Então eu ponho no papel, muitas vezes ultimamente, sabe? Tá. Para entrar naquela rotina mais útil mesmo. Tá, não entendi. tão, não sei como eu passo. Intrafísica mas ou seria apenas focada em tarefas da casa, é isso? isso. Tá. Não sei se vocês entenderam, a Rosa aqui colocou a questão do quanto que para ela é interessante, né, para ter uma rotina útil, colocar alguns objetivos, é isso? Do dia, o que ela vai fazer. Papel, senão eu me perco nisso. Porque senão ela disse que... Tem até os focos, né, conforme o teu chará. Isso, tem a ver com o que o Thiago comentou. Para que não caia, muitas vezes a gente já tem atividades que são da própria rotina em si, mas muitas vezes são atividades que às vezes estão ligadas à questão, às vezes mais da questão ou alguma organização, alguma coisa do dia a dia, e às vezes a gente, se não coloca alguns objetivos, acaba deixando isso e não faz, né, outras coisas que são importantes, né? Fica numa mesmice diária, sempre igual. Sim. Tá? Se é para lavar todo dia, então não, deixa hoje. Vamos fazer outra coisa mais importante, mais útil. E eu acho que isso também entra com o que o Thiago comentou em relação ao tempo, né? Isso não dispersa, começa a distribuir demais o tempo entre várias coisas, que às vezes até são necessárias, né? Sim. Mas acabam sendo subterfúgios daquele foco principal Isso mesmo. do dia. Isso. Eu também tenho muito. Eu ainda tenho que juntar e até acrescentar mais uma coisa. No meu caso, eu ainda tenho que acrescentar um quesinho de útil e agradável. Unir o útil ao agradável. Sim. Eu tenho que pôr elementos de atração, de motivação dentro, porque algumas coisas a gente sabe que algumas coisas que a gente faz, ainda mais quem trabalha com informática, com tecnologia, e às vezes até para escrita, a gente que não está tão acostumado, assim, não é escritor nato, né? A gente precisa botar algum tempero, né, naquilo para poder a coisa andar realmente. Sim. Senão você fica só saindo pela tangente e tal, Isso. outras coisas que também são necessárias, mas que na verdade são pretextos, são fuga, né, do objetivo principal. Que eu acho que a gente vai hoje falar um pouco, né, bastante aí sobre isso, justamente para a gente poder buscar uma rotina útil, um grande ponto é a gente cuidar com o processo da antidispersividade, né? Porque na vida nós temos uma série de questões ligadas no tempo, dependendo do contexto, né, que cada um vive. Então, dependendo da cidade, aqui em Foz do Iguaçu a gente tem um contexto que alivia para a gente na nossa rotina, que a gente não perde tempo com o trânsito. Mas, por exemplo, em São Paulo, Rio ou outras cidades maiores, esse é um contexto do cenário daquela rotina daquela pessoa que ela tem que considerar, porque isso vai realmente, né, interferir nas demais atividades dela do dia. Não, mesmo para quem trabalha de casa, hoje em dia a tendência tem muitos fatores, como eu estava falando, você sempre tem coisas pendentes, outras coisas mais atraentes do que você diz. Como é para vocês, o pessoal que está participando aí também com a gente, essa questão disso que a gente está falando, né? De como vocês também percebem isso, que é importante ter determinados focos, como é que é o processo de dispersão frente à rotina de vocês, como é que vocês lidam com isso? Vocês conseguem criar estratégias aí para manter determinadas prioridades do dia? Só para a gente aquecer um pouquinho aí a nossa discussão. A gente vai falar mais para frente, né? Mas eu acho que é bacana ver como é que cada um tá. O Thiago está comentando aqui. Ele tem um estudo de caso de autogestão, baseado no método GTD. Então, no caso, o Thiago usa essa técnica aí, né? Essa estratégia, né, de gestão, Thiago.
Certo, ok. Eu adotei para... Ok, bacana. Já apresentou ela? Só fica o pessoal para mim. É consultora nossa aqui. Aqui estamos com alguns participantes aí, a Mariana, a Rosa, minha mãe, a Mariana, minha filha. Isso faz parte da gestão aí que eu vou falar para vocês também, como é que a gente, né, vai fazendo essa gestão das áreas da vida, né? A família, a nossa rotina, trabalho, voluntariado. Acho que aí, o desafio nosso é esse, né? Gianni colocou então, usa o Google Agenda para conseguir cumprir as tarefas do dia. Bacana. Existem alguns aplicativos mesmo, né, que ajudam a gente a organizar, principalmente hoje que a gente está, o celular ele acompanha a gente, muitas vezes aplicativos do celular de agenda podem ajudar. Eu uso também a agenda do Google, para mim me ajuda, eu monto a minha rotina, meus horários de atendimento, eu sou terapeuta ocupacional, e aí ela desperta ali 10 minutinhos antes de ter o compromisso, porque aí eu sei, opa, agora tem isso aqui, embora a gente internalize, né? Com o tempo a gente vai internalizando os horários, mas isso é uma estratégia interessante. Tá, e o Thiago usa também o Sunrise, o calendário. Bacana, tem alguns que eu não conheço, Thiago, vou pesquisar aí desses que você colocou também. Estou começando a usar um agora, não sei para quem quiser, ele trabalha integrado com o Google Agenda, que chama Taskery, né, que de tarefeiro, trabalhador. Como é que é? Taskery, isso, Task. Não, com A R Y. Tem versão gratuita, tem uma mais avançada. Isso. Tem uma mais avançada também. Porque basicamente é o seguinte, você pode trabalhar com listas, né? Listas tipo Today List, To-Do List geral, lista de contatos, mas vamos dizer que seja tudo uma to-do list, uma lista de afazeres básica, aquela que não está ainda agendada, aquelas atividades que não são agendadas ainda. Tá. Uma consulta que você precisa marcar. Uma programação. E você integra no calendário, na agenda do Google. É integrado. Então você passa da lista para o agendamento aqui. Então é interessante. Bacana. Vamos seguir então um pouquinho. Então, começamos a falar um pouco dessa estratégia, né, que a gente vê que a rotina exige isso, a gente criar estratégias para que a gente otimize, né, as nossas prioridades. E é interessante a gente fazer uma relação, né, a importância de pensar nessa estratégia da rotina, enquanto vocês, não sei se concordam comigo, que eu vejo que a rotina, nossa rotina, é o nosso cenário da nossa ProEx, né? A nossa ProEx a gente executa ela no dia a dia, tá? No dia a dia, na nossa rotina, nas prioridades que a gente elencou aí dentro da nossa semana, enfim, a gente vai falar em vários aspectos aí que podem compor aí a nossa rotina, mas a importância da gente pensar a questão da rotina útil é justamente essa relação forte com o processo da concretização da ProEx, né? Da realização gradativa da ProEx, que vai se dar através da nossa rotina, tá? Não sei se vocês concordam com isso. A rotina, então, né? A gente tem essa ideia aí da rotina, como a gente falou, no geral, mas o proposto aí dentro do verbete, o professor Valdo Vieira colocou então a para-rotina útil, tá? Então, a definição da para-rotina, que é a técnica da sequência lógica, temporal ou diária de atos ou procedimentos constantes, então é esse processo diário da repetição, imposto tecnicamente à própria vida pessoal, tá? Aquela condição que a própria pessoa se coloca, tarefas, hábitos diários, ela se impõe essas condições, por força então da repetição de hábitos sadios e uniformes, capazes de potencializar a execução cosmoética da ProEx, específica da consciência lúcida através da interassistencialidade multidimensional. Aqui é uma definição bastante ampla, tem vários aspectos aí, mas a ideia é o quê? O professor Valdo
considerou o quanto que dentro da para-rotina útil é o quanto que a gente consegue, durante a nossa rotina, criar momentos, atividades, oportunidades de realizar assistência e incluir o processo parapsíquico e energético, tá? A gente falou inicialmente aqui da nossa rotina, no geral, mas é muito fácil a gente cair naquela rotina muito intrafísica, né? Às vezes dentro de compromissos, tarefas, organização da casa, demandas ali muitas vezes da família, do trabalho, e muitas vezes a gente acaba entrando nesse processo, né? Que a gente chama muitas vezes desse rolo compressor, que a gente está aí no dia a dia, o horário e tal, e muitas vezes a gente vai deixando de levar em consideração ou aumentar a nossa percepção parapsíquica durante o dia, né? Ou muitas vezes nas interações, como é que está o processo energético, como é que eu estou trabalhando as minhas energias durante o dia, tá? Então, dentro da para-rotina, eu separei aqui, dentro do verbete tem o item que chama fatologia, que refere-se a condições, a situações, né? Que tem relação com aquele tema, então fatos ligados àquele tema. Então, nesse tema ele coloca então a rotina útil, a ajustabilidade do parapsiquismo à vida cotidiana. Então como é que eu estou inserindo, aplicando o meu parapsiquismo na minha rotina, tá? Ele está inserido ou ainda pouco, só de repente quando eu chego em casa, que eu estou mais tranquilo, que eu começo a pensar e lembrar das energias, né? Ele coloca também os fixadores intrafísicos da para-rotina. Esse termo eu achei interessante porque é bacana a gente criar dentro da rotina determinados horários ou atividades que vão, de certa maneira, fazer com que a gente realize aquele trabalho muitas vezes mais parapsíquico. Então, de repente, deixar ali, um exemplo disso é a própria TENEPS, né? A tarefa energética pessoal, a pessoa deixa diariamente 50 minutos dentro daquele horário, ela tem aquele encontro ali com ela dentro do trabalho assistencial, que ela vai trabalhar as energias e vai fazer esse processo assistencial energético. Isso é demais. Sério, né? Esse dos fixadores é um mega fixador também. Isso. Como também tem outras atividades que a pessoa pode se colocar e associar o trabalho das energias junto, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente associar isso dentro do trabalho da gente. Então, eu começar a associar, então, por exemplo, a gente criar essas relações. Eu cheguei no meu ambiente de trabalho, deixa eu criar uma estratégia para eu lembrar, trabalhar a energia, ou perceber como é que está o ambiente naquele momento. Ou, dependendo da área que cada um atende, né, trabalha, às vezes realizar aquela desassimilação energética depois daquela atividade que foi realizada, né? Então são estratégias aí para a gente começar a fixar esse hábito do parapsiquismo. Na realidade é bem isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse hábito já concreto, já materializado ali na nossa vivência, e às vezes isso fica ainda um pouco esporádico e depende da nossa, né, priorização. E aí eu coloquei alguns pontos aí para a gente refletir, que é um pouquinho o que a gente estava falando no começo, né? Qual é a nossa técnica de viver? Cada um vai ter uma técnica para viver, né? Uma técnica para melhorar a tua maneira de viver, né? Como é que a gente desenha o cenário da nossa execução da ProEx? A nossa rotina é isso, né? É o desenho que a gente está fazendo daquilo que a gente programou. A ProEx, né, como todos imagino que devam já conhecer esse conceito, é aquela programação que a gente faz antes, né, de ressomar, antes de nascer, de objetivos, de metas, de propósitos que a gente vem nessa vida, que a gente se coloca para realizar. Então isso pode estar compondo aí, por exemplo, um trabalho assistencial que eu tenho que fazer nessa vida, às vezes uma reconciliação, às vezes com algum familiar ou com alguma pessoa que nesse momento eu vou estar encontrando, concretização de trabalhos aí, dentro, muitas vezes até associados dentro da parte profissional. Então, como também até a própria questão da reciclagem
intraconsciencial, né? Muitas vezes a gente se coloca como meta da ProEx superar determinados traços. Então, como é que isso está na minha rotina, né? Será que eu estou conseguindo, por exemplo, mudar alguns hábitos que eu preciso mudar para melhorar a minha vida, né? Ou, como eu coloco na questão aqui, ou ainda eu fico disperso, né? Dentro desses fatores aí do cotidiano, tá? Fiquem à vontade aí para colocarem questões, tá? Eu vou colocar esse ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, né? A nossa rotina, então, ela vai ser composta por vários aspectos. Um conceito que a gente trabalha aqui dentro da proexologia são as áreas da vida, que compõem basicamente a estrutura, as condições básicas que toda proex vai ter, né? Que pode ter, por exemplo. Na realidade, uma proex aí, ela sempre vai ter um componente aí, se vocês verificarem no slide, essa questão da interassistencialidade, né? O quanto que isso a gente está a cada vida sempre buscando fazer as interações, buscar realizar o processo de assistência pessoal e com o grupo aí da gente. Tem o processo da extrafisicalidade, tem a área que é a condição das finanças, como é que a gente se organiza com a nossa vida, a parte financeira, que muitas vezes é a parte da sustentabilidade aí para a gente realizar alguns projetos, né? Muitos, né? A maioria a gente depende aí dessa condição financeira, isso é essencial a gente organizar. A interconsciencialidade, como é que está meu processo das minhas relações, né? Conscienciais, das minhas amizades, das relações que eu tenho com o meu grupo Karma, com a minha família. A gente tem a área profissional também. A gente tem a saúde holossomática, que é a saúde global, né? Como é que está a minha saúde dos meus veículos? Então, eu estou cuidando do meu soma, do meu energossoma, do meu mental soma. Como é que está esse processo? Muitas vezes até o processo emocional também. Como é que eu tenho lidado com as minhas emoções, né? E a outra área, a gente tem a intraconsciencialidade, que tem a ver com essa condição aí, muitas vezes, até nesse caso específico, da autopesquisa mesmo. Como é que eu estou me percebendo, como é que eu estou trabalhando alguns pontos que ainda são fatores que me dificultam, que me limitam a atingir um potencial maior aí, né? Então, se a gente pensar dentro da rotina, a gente tem uma série de áreas da vida que, a princípio, é interessante que a gente contemple tudo isso. Esse é o grande desafio. E eu vejo que isso é uma técnica, a gente usar esse slide, pensar sobre isso, porque isso vai dar uma visão geral, se dentro da minha vida eu estou conseguindo encaixar em momentos esses contextos, né? Muitas vezes a gente tem aquela questão assim, né, de pensar, por exemplo, a saúde holossomática, né? A pessoa está fazendo atividade física ou está trabalhando as energias, está cuidando desse processo energético, mas muitos têm aquele discurso, né? Mas está meio corrido, ultimamente estou meio sem tempo aqui, estou muito envolvido com o trabalho, isso acaba deixando, eu não estou conseguindo ter um tempo para fazer atividade física, né? Principalmente atividade física. Mas isso, quando a gente fala, né, eu não estou tendo tempo, isso envolve o processo que a gente falou, como a gente está gerindo o tempo, né? Porque às vezes está útil, só mais não está agradável, mas agradável no sentido saudável. Sim. Né? Porque a gente também não é uma máquina, né? Para a gente prestar atenção e levar direito todas essas áreas, né? Ainda que seja só a área, você considerar só a área emocional, a área mental, né? Você também está em dia com a leitura, ou pelo menos em parte disso, com o estudo, com a parte física, bioenergética. Então, só se você contar 4, 5 áreas aí, para você estar bem com todas elas, então eu acho que a gente tem que ver o aspecto também da saúde nisso, da coisa estar sendo também benéfica, a gente está se sentindo bem com o que a gente está fazendo. Isso. A gente não é uma máquina, não pode pensar só em produtividade o tempo todo, porque senão isso aí acaba sendo, vamos dizer assim, cuspir para cima, né? Com certeza. A gente vai atrapalhar a gente mais adiante, né?
Eu tive isso uma época quando era jovem, posso falar isso bem. Eu era muito preocupado com conscienciologia, projeciologia, com o trabalho, trabalhava, estudava, então eu deixei uma série de coisas da vida pessoal de lado, entrei num processo que eu nem sabia que existia, que chama depressão mascarada, que eu era mais homem, um processo mental mais forte, e eu não atendia as questões sociais, pessoais básicas, minha namorada reclamando, vários indicadores na cara, e eu deixei, quer dizer, a coisa acabou, baixando minha imunidade, somatizando um problema que quase levou minha vida embora. Então, assim, por um lado, eu estava muito satisfeito com a produtividade, mas eu não parava para ver se eu estava integralmente bem. Quer dizer, você deixa de ver certos aspectos, em detrimento de outros só, que aparentemente são os únicos que interessam. Não, tudo você tem que dar o valor adequado, senão você pode cair através disso, na verdade. Não, isso é verdade, é bem importante, né? Porque na realidade a nossa rotina ela não é para ser aquela rotina que seja sobrecarregada, estressante, né? Tem momentos disso, mas você até está tendo consciência disso e você sabendo dessas outras áreas para você poder ter uma harmonização, um contrabalanceamento, né? E você perguntar, né, realmente estou me sentindo bem no geral? Estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, como eu estou me sentindo, né? Porque vou repetir, a gente não é um computador só que gera output por processamento, né? Não é uma máquina de trabalho. Com certeza. E se a pessoa se sente bem com aquilo é outra coisa, mas às vezes a gente tem que se perguntar. E não é difícil, em determinadas condições, a gente até cair na ProEx, perder até a ProEx por causa de uma coisa que aparentemente é secundária. Não é. Então, todas essas partes aqui, por exemplo, a interconsciencialidade, que não é só a interassistencialidade, mas tem o que do social, das relações, da afetividade, não pode deixar totalmente de lado. Senão a gente cai nisso. Com certeza. Mas no dia a dia de hoje, né? A gente tem sempre poder, a gente nem tem contato pessoal com os outros, ou com a natureza, dependendo do lugar onde mora. Sim. E tem áreas aqui, né, que na realidade são áreas que já fazem parte da nossa vida, né? Então não é que são áreas que a gente tenha que conquistar ou tenha, na realidade todas essas áreas são áreas que já compõem a nossa vida, né? Sim. O olhar sobre isso é ver como a gente está lidando com isso, né? Porque a questão das energias está aí com a gente, né? Estão todas. A questão das relações também estão aí, mas como a gente lida com uma isso? cegueira, uma burrice, né, que você pode ter, principalmente quando é jovem, que vai passar certas coisas que não tem ainda condição, né? Que não está enxergando. Às vezes outras pessoas até alertam, mas só caindo doente, quando alguma coisa pega que você vai, e às vezes está tarde demais já. Então é uma alerta que fica. Com certeza. Por isso que aí entra a questão dos hábitos, né? Da gente avaliar como é que estão os hábitos, né? Porque muitas vezes aquela exaustividade que predomina muitas vezes em alguma área da vida ou em alguma atividade específica, isso demonstra que talvez aquilo está muito intenso, né? E aquilo mostra uma certa sobrecarga ou uma diferença de carga com as outras demais áreas, né? Então o desafio realmente é esse equilíbrio, né? E é um equilíbrio que vai dar essa satisfação pessoal, vai dar essa qualidade de vida, de felicidade, da gente se sentir feliz com o que a gente está, né, vivendo. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Eu coloquei 2 pontos. Para a gente que isso é um desafio, né? A gente poder fazer essa conciliação das áreas dentro da nossa rotina. Por isso que ocorre às vezes a gente deixar alguma área ali, né, que não fique tão cuidada, ou que a gente não, né, invista tanto. Um conceito essencial é a questão da autogestão existencial, né? É como a gente coordena os recursos que a gente tem, né? As estratégias que a gente tem, tanto que eu falo recursos, então na própria definição a gente vê aqui a questão das motivações que eu tenho para organizar minha vida, como eu lido com o meu tempo, com o meu esforço,
com a minha condição financeira. Então, como eu administro minha vida, né? A autogestão, ela é isso, né? Mas para a gente fazer isso, eu coloquei 2 pontos que eu acho que são essenciais. Primeiro ponto, eu acho que assim, a ProEx, ela é uma das leis da ProEx, né? É a execuibilidade que a gente fala, né? Ela é viável para aquela pessoa, ela é individual. Então isso é interessante porque às vezes a gente tira aquela referência, Marco, da pessoa achar que tem que produzir para, né? Para ter um resultado. Mas você se mantendo vivo por um saudável é essa a questão. Por um bom tempo, porque senão aí fica difícil. Então, aí sim fica difícil. Ela é viável pensando nas condições saudáveis da gente realizar. Pois né? Por isso que eu disse, é uma cegueira. Mas muitas vezes jovem, isso. E é uma burrice, quando você quer atropelar, fazer tudo. Você não vem para fazer tudo em 10, 20, é por isso que tem a longevidade e a saúde, você tem que ter a motivação do que está fazendo, senão Com certeza. Aí sim pode se tornar inviável. Porque às vezes a gente acaba tendo aquele ímpeto, né, de não, eu tenho que produzir, eu tenho que... E aí vem aquela questão, né, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar energia, eu tenho que... E aí a gente perde um pouco o foco da gente de pensar, peraí, o que eu quero fazer, que é importante para mim, dentro das minhas percepções que eu entendo que faz parte da minha ProEx, né? Então, trabalhar energia para mim é importante. Por quê? Né? De repente eu percebo alguma interferência lá, por exemplo, no final do dia, meu nível energético já está um pouco mais defasado, e aí eu vejo então a importância de cuidar um pouco mais das energias. Isso é um exemplo, né? Eu acho que o investimento que a gente vai dar nessas áreas vai partir da necessidade que a gente vai vendo, né? E das nossas priorizações. Mas nunca a gente deve colocar essa condição de pressão, né? Baseada pelo grupo ou enfim, né? Porque senão a gente entra muitas vezes nessa cobrança que não é saudável, tá? Talvez faltasse na ocasião essa visão da autogestão, né? Que a autogestão, já digo, você está gerindo os recursos todos. Isso. O principal deles no meu ver, é você ter essa saúde holossomática. Isso. Porque sem ela, né, aí sim complica e fica difícil de exercer a ProEx no bom nível. Com certeza. E aí eu coloquei 2 pontos, pessoal, porque eu acho que cai bem dentro dessa questão, né? Então, algumas alternativas para como a gente lida e como a gente pode estruturar uma rotina útil, né? Saudável, com qualidade de vida, tá? Para mim, 2 pontos que me chamaram a atenção esse conceito dos mínimos existenciais e esse do princípio da convergência, que são 2 estratégias que vão ajudar a gente a poder fazer essa conciliação e poder levar, né, e organizar todas as nossas atividades, muitas vezes desenvolvimento de alguns hábitos que a gente está querendo desenvolver. Então, esse conceito de mínimo existencial, ele tem a ver com aquela condição mínima de satisfação pessoal que eu devo atender para aquela área da vida, tá? Porque senão aí a gente pode cair naquela pressão de ver todas as áreas da vida e pensar assim: então na área aqui, da intelectualidade eu tenho que escrever um livro, na área ali da família ali, ou da gestão, eu tenho que ter isso aqui. A gente não dá conta de uma superprodução em todas as áreas, tá? Então a gente deve pensar o quanto que para mim eu considero como essencial ou como satisfatório um desempenho, né? Nessa área aqui, por exemplo, estou pensando aqui saúde holossomática, né? O meu mínimo existencial dentro da saúde holossomática é o quê? É ter uma alimentação saudável, é ter uma carga de sono satisfatória. Tem pessoas que, se não cuidam da carga de sono, realmente com o tempo começam a apresentar problemas de saúde. E isso é importante, parece um detalhe que as pessoas muitas vezes deixam isso de lado. Para mim isso é essencial. Se eu não cuido da minha carga de sono, meu dia, meu rendimento pessoal, assistencial, ele cai. Então o meu mínimo é cuidar então da alimentação, ter essa carga de sono, atividade física, então delimitar quanto que para mim é possível, eu consigo fazer, né?
Então, de repente, 2 vezes na semana fazer uma atividade ou entrar numa atividade física específica, né? Isso é um exemplo. Uma outra condição dentro da questão financeira: qual o meu mínimo existencial? Quanto que eu preciso financeiramente para eu levar, né? Ou realizar o que eu quero dentro aí dos meus objetivos? Então, coloco isso. Aí entra aquela questão da planilha de custos, gastos, entradas. A gente também tem que definir, né, o nosso objetivo. Muitas vezes as pessoas acabam perdendo esse foco, né, dessa questão financeira. A pessoa ela acaba muitas vezes entrando naquele processo do dinheiro e aí quer ganhar mais, entra nessa onda, nesse holopensene, e aí ela desfoca e as outras áreas da vida dela acabam, né, não sendo atendidas. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia desse mínimo existencial. Então, a gente pode usar isso como uma técnica. Estou sugerindo aí para vocês, é algo que eu estou buscando realizar para mim também, é olhar cada área da vida e pensar qual é o meu mínimo satisfatório nesse momento que eu consigo atingir, tá? Então, dentro da assistencialidade, dentro ali da questão tem das finanças, tem das inter-relações, tem o processo da extrafisicalidade. Então, a gente conseguindo ter um mínimo dentro disso, a gente consegue um conjunto que é um conjunto satisfatório e bem concreto, né? Bem sustentável, que aí não vai dar aquele processo de uma área está mais elevada, a outra não está, e aquilo a balança começa a pesar, e aí a gente não tem, acaba tendo comprometimentos aí de saúde, enfim. Pode até ter uma diferença, vai sempre ter, mas pelo menos há uma base daquele mínimo suficiente, né, para que se leve tudo junto, isso aí. Sem maiores patologias ou doenças, vamos dizer assim, desequilíbrios significativos em qualquer lado. Né? Isso, porque na prática a ideia é a gente alcançar aquele mínimo, mas algumas áreas da vida vão ter um determinado investimento maior naquele momento da vida, tá? Então isso vai acontecer sim, mas as outras vão caminhar com a base, tá? Exatamente. E a outra que eu coloquei também é a condição da convergência, pessoal. Eu acho que esse é um conceito interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer uma série de atividades, mas são atividades todas desconexas, né? Isso serve até em relação à estratégia, por exemplo, dentro da minha rotina, com o que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, se eu estou em determinado local, estou indo para determinada região ali na minha cidade, lá onde eu estou, por exemplo, trabalhando, e aí eu tenho que depois ir para uma consulta, depois eu tenho que ir para o mercado, depois eu tenho que pegar a minha família em casa, né? Eu consigo de repente criar um roteiro que se converja, né? Que eu crio uma convergência dentro dessa condição do tempo para que eu não fique disperso, né? De repente, nem pensei bem, marquei a consulta num horário que talvez não era tão bom. Isso é um exemplo simples, né, da convergência. Mas um exemplo mais complexo... Mas começa daí. É bem da questão simples, mas um exemplo mais complexo é a gente convergir projetos que a gente está realizando, então que aquilo tenha relação com outros projetos, porque muitas vezes eu estou realizando uma atividade. Até essa semana encontrei um colega meu, ele está fazendo um curso de especialização, mas ele está querendo já iniciar um mestrado, né? E um tema que ele se interessa é a questão da geriatria. E aí eu estava conversando com ele, ele ia fazer uma pesquisa na especialização sobre a questão neurológica, mas voltada para uma área fora da geriatria. Mas ele já ia ter que escrever um projeto de geriatria. Aí eu sugeri para ele, por que você então começa dentro da especialização já estudar a geriatria? Isso já é um caminho, já que você já vai ter um projeto já estruturando para você apresentar no mestrado. Porque aí ele não dispersa o tempo, ele vai ter que pesquisar, vai ter uma demanda de escrita daquela temática, aquilo vai otimizar ele já para aproveitar aquilo e encadear para o mestrado que ele vai querer começar. É um exemplo de convergência, né? Então, a ideia da convergência é bem interessante, porque é a gente começar a associar
né, alinhar os projetos que a gente está realizando hoje e eles possam caminhar e um poder contribuir e ter relação com o outro. Né? Isso contribui, inclusive, no foco, quer dizer, na antidispersividade. Né? Isso. Que são assuntos correlacionados, normalmente, não que seja o foco daquele super específico, mas o mega foco, às vezes, ele vai se encontrando, né? Isso. E isso aí é super importante, super importante. Então, são estratégias que ajudam a gente a gerir tempo, espaço, isso, a energia mental, isso. a energia física, É. a própria depois, coerência das áreas, né? Ela pode trazer complementos mútuos entre si, os assuntos, os temas, as especialidades. É verdade. Eu não sei como que é se vocês, para quem está participando online também, se faz sentido essa questão, se vocês já usam até essa estratégia da convergência, ou mesmo a ideia desse mínimo existencial, que são técnicas que na rotina a gente pode usar e pode ajudar a gente a otimizar, sim. Então, são estratégias aí bem interessantes. Não sei se alguém já usa, se alguém... Então, o Thiago estava falando da otimização, né? Isso, ele colocou que usa a questão da autogestão, né? Pois é, mas a otimização da gestão do tempo, ela conta com tudo isso, com convergência, que você pode perder muito tempo se você não tem os mínimos e você acaba deixando uma área para trás. Você vai ter retrabalho, voltar, isso faz perder muito tempo quando não te inviabiliza o trajeto todo. Né? E a outra coisa já é um fator não de desequilíbrio, mas na frente de otimização do processo todo. Isso. Então, essas duas medidas acho que você pegou muito bem, são dois princípios. E que com o tempo isso vai dar um resultado, né? Um reflexo para a nossa ProEx bastante positivo, né? Porque a gente está conseguindo fazer essa gestão, conciliar, né? Dentro do momento, do que eu estou, né, conseguindo realizar e gradualmente, muitas vezes nesse momento daquela situação a gente vê que tem áreas que a gente pode investir mais porque faz parte daquele contexto. Isso tem a ver também muitas vezes com o momento de vida que a pessoa está. A gente fala que a ProEx ela tem fases, né? A gente tem a fase preparatória, então, por exemplo, o jovem que ele tem aí, né, está iniciando os estudos, a faculdade, ele está num momento que ele muitas vezes precisa investir em áreas específicas da vida dele, que ainda é a questão profissional, da formação pessoal, que isso vai gerar aquela sustentabilidade para ele, e a disponibilidade dele vai ser maior para algumas áreas, né? Para aquela pessoa que está já na fase executiva da ProEx, né, que já está executando, está trabalhando, já consegue, né, ter um nível de produção, muitas vezes até assistencial, já consegue também produzir, tanto eu digo produzir no sentido amplo, né, da palavra aí, voluntariado, consegue ter uma disponibilidade para fazer algumas atividades aí diferentes, como também aquela pessoa que já está na fase aí, também já, por exemplo, já entrou ou na terceira idade ou antecipou o processo da independência financeira, que ela consegue ter disponibilidade maior, né? E organizar, e o foco dela de investimento, por exemplo, na parte profissional, aquilo já atendeu uma demanda que hoje ela consegue uma disponibilidade também para conseguir investir em áreas que antes talvez ela não conseguia, né? Mas o objetivo é que a gente consiga investir aí com esse equilíbrio, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Como é que é? Não sei se está tudo bem, tudo certo. Quiserem colocar alguma questão? Daqui a pouco a gente está para finalizando. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui, né? Então, qual é a sua teática hoje? Como é que a gente está conseguindo isso na prática? Como é que eu estou conseguindo realizar alguns hábitos sadios que hoje podem me ajudar, né? E que atividades que eu fixo dentro da minha para-rotina útil, que eu acho que isso é um grande salto desse tema,
é pensar a nossa rotina não só como rotina intrafísica, mas como uma rotina que contemple o processo do parapsiquismo, né? Então, como é que tá e até como é que para cada um como cada um enxerga a importância do investimento no seu próprio parapsiquismo, dentro até da condição, às vezes isso envolve o processo de perceber as energias durante o dia, começar a realizar um nível maior de desassimilação energética nos lugares que a gente está, às vezes no ambiente de trabalho, ou muitas vezes até dentro da condição da projetabilidade. Quando eu estou ali me preparando então para deitar, eu tenho uma agenda extrafísica. Isso é uma estratégia, né? A gente possui uma agenda intrafísica e a gente também pode colocar uma agenda extrafísica. Então, colocar alguns objetivos aí que fora do corpo eu posso estar buscando, né? Então, são objetivos de investimento para a gente otimizar a nossa para-rotina útil, né? No verbete, só para a gente finalizar, ele colocou alguns aspectos aqui que ele considera aspectos fundamentais aí dentro da rotina. Ele coloca assim, que um deles é a para-rotina assistencial, né? Então, que atividades nós incluímos dentro da nossa rotina? Ele coloca então exemplos de TENEPS, como é que está o nosso nível de heterodesassédio, como é que está o nosso investimento no processo da projetabilidade lúcida. O outro processo que ele coloca, o item 2, é a para-rotina auto-administrativa. Então, eu tenho uma agenda pessoal, agenda extrafísica pessoal, né? E como é que eu consigo avaliar esse meu rendimento ou esse meu desempenho na realidade, né? Mais essa palavra mesmo, esse meu desempenho com as minhas energias. Eu estou conseguindo, né, trabalhar as energias, ou ainda está um processo que eu não invisto tanto e muitas vezes isso me gera né, descompensações ou me gera até um déficit aí dentro da minha saúde, né? A questão da para-rotina autodefensiva, como que a gente vai percebendo as nossas sinaléticas pessoais durante o dia. Muitas vezes a gente já possui sinais aí do nosso parapsiquismo que vão demonstrando percepções que muitas vezes a gente ainda não tem essa lucidez para utilizar esses sinais ao nosso favor. Muitas vezes locais, pessoas que a gente encontra ou atividades que a gente está fazendo, aquela repercussão que eu percebo, aquilo pode indicar muitas vezes algo que eu devo prestar mais atenção, ou um trabalho às vezes assistencial que está sendo realizado. Então isso é bem importante. E dentro desse processo de autodefensivo ele coloca a questão da autoblindagem também, que tem uma técnica, né, que é a técnica da alcova blindada, que é muitas vezes a gente, quando chegar em casa, procurar trabalhar a energia em casa, né? Criar uma blindagem da nossa casa, do nosso quarto, para que o nosso ambiente, principalmente, né, onde a gente está ali fazendo um repouso, descansando, aquilo seja energeticamente saudável, tá? E as outras áreas aí, a questão do autodidatismo, o investimento do parapsiquismo, eu procurar entender, refletir, muitas vezes até estudar algum fenômeno que eu às vezes acabo tendo, que eu não estou conseguindo entender muito bem. Tem processos do parapsiquismo que muitas vezes naturalmente a gente já vivencia, que é o processo da descoincidência, né? Isso naturalmente quando a gente está para repousar, já ocorre essa descoincidência fisiológica. Por isso que ele coloca, né, a para-rotina compulsória, que são coisas que já acontecem com a gente, muitas vezes a gente só não percebe, né? A para-rotina operacional já entra um processo que ele descreve no verbete, um processo mais técnico, quando a pessoa ela já tem uma vivência maior, ela já consegue dominar mais as suas energias, ela consegue muitas vezes se predispor para realizar uma assistência ali como mini peça. Quando eu falo essa condição da mini peça, muitas vezes a gente está num ambiente, às vezes a gente acaba assimilando com uma consciência e a gente vai fazer assistência para aquela consciência. A gente acaba sendo uma peça essencial que energeticamente a gente vai poder assistir, ou uma consciência extrafísica que estava naquele ambiente, que estava pegada naquela situação,
ou às vezes o contexto ali do trabalho que eu estou realizando, eu consigo assistir determinadas pessoas, eu sendo um agente daquela assistência, né, de forma lúcida. E o outro, que é o item 7, que ele coloca a questão profilática. Então, a importância da gente, dentro da nossa rotina, buscar a profilaxia das energias. Então, muitas vezes, buscar realizar um estado vibracional, buscar prestar atenção na nossa pensenidade, como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente não precise buscar realizar um trabalho energético já quando a gente está descompensado, ou quando a gente, né, já tem um desgaste energético que não precisava ter ocorrido, né? Como também a assimilação e a desassimilação, que são técnicas energéticas aí que a gente pode diariamente estar fazendo para buscar essa saúde maior aí das nossas bioenergias, tá? Então, esses itens são itens que ele colocou no verbete como um processo geral da gente refletir como é que isso está ou não, né, aplicado na nossa rotina, e isso vai ajudar a gente a criar essa para-rotina útil, né? Então, esses itens acho que são interessantes para a gente refletir, né? Muitas vezes alguns já faz, alguns tem, né, tem pontos que a gente às vezes acaba não priorizando muito, às vezes no dia a dia a gente acaba deixando passar, mas isso ajuda a gente a ter uma visão de conjunto maior, isso é bacana, né? Tudo bem, pessoal? Alguma questão? Alguma dúvida? Eu queria observar até que esse nome do verbete, né, para a rotina, né, me sugere até que uma compreensão, vamos dizer assim, uma aplicação ao contrário que a gente falou muito, claro que a tendência nossa é incorporando na nossa rotina, né, dentro da sociedade, do trabalho intrafísico, que a gente está aqui, né? Isso. Aos poucos, esses elementos de conscientização, de prática extrafísica, né? O parapsiquismo, você aos poucos trabalhar com uma mini peça, mas você veja, o próprio nome, o conceito já diz que, pelo menos teoricamente, a gente vai chegar numa compreensão já de que a rotina intrafísica é que vai se inserir no contexto da para-rotina útil, né? Quer dizer, porque a gente, como ser extrafísico, mesmo estando como consciência aqui, tem afazeres, então, uma condição mais ampla, né? Então, contempla bem mais coisas do que a vida humana. Que a gente pode se perder, mas a gente não se esquecer de que a gente, na verdade, é extrafísico, né? E está dentro de uma existência humana. Apesar de tanto trabalho que dá as coisas de sobrevivência, higiene, interrelações, pode sugerir o contrário. Mas eu acho que esse nome foi dado já para chamar a atenção, e nortear esse grau de prática, de melhoria, já com uma compreensão maior, ou mais cosmofisiológica, né? Do extra para o intrafísico. Não, é bacana mesmo. Eu também, quando peguei o verbete, me deu essa impressão, né? Antes de ler, eu pensei, para a rotina, será que ele está falando da nossa rotina extrafísica, né? Fora do corpo? Não, ele está falando, né? Mas ao mesmo tempo... Mas para se pensar da forma... Acho que isso também é bacana também a gente discutir, né? Que você está trazendo, que é o quanto que às vezes a gente também cria essa dicotomia, né? Intrafísico, extrafísico. E eu acho que esse é o grande erro, né? Porque na realidade a nossa rotina ela é multidimensional, né? Multidimensional. Então, igual nós estamos aqui, mas a gente está tendo repercussão extrafísica nesse momento, né? Interagindo, a nossa energia está aqui, a gente está interagindo com consciências aí extrafísica, mas a questão é a nossa percepção, né? Que muitas vezes não está atento para perceber, para, né, identificar isso. E às vezes a gente também não tem como de uma hora para outra mudar isso, porque com certeza, a realidade é que as demandas nossas na sociedade, de sobrevivência, do próprio corpo, elas são grandes, né? Quer dizer, são complicadas e são numerosas.
Então você também não pode partir de uma hora para outra, pode até sugerir alienação Isso. a se pensar e agir como consegue. Com certeza. Mas você pode pensar no futuro, né? Não sei quanto distante, vai depender do caso, etc. Você poder agir com essa amplitude maior de pensamento. Eu acho que ele propôs isso para a gente pensar nesse sentido. É verdade. Eu quando vi também o nome, eu falei, mas vai falar da pararotina, o que será? Da Agentex? Eu também pensei mais nisso. Mas é bem essa ideia mesmo, né? Como é que está a nossa rotina, que é uma rotina multidimensional, né? Que você vê que esse paradigma multidimensional, então, consciencial, multidimensional, ele mexe até com essas bases da rotina, que é uma coisa que para a gente, né, mesmo a gente que já está há algum tempo nisso, não deixa de ser, em muitos casos, quase que prioritariamente intrafísica, né? Sim. Não adianta. A gente está aqui, o foco está aqui, né? Isso. Até porque ninguém quer ficar alienado, ninguém quer viver debaixo da ponte. A gente Isso. depende de todo esse cuidado e atendimento às demandas intrafísicas para executar a ProEx. Isso. Inclusive, então é um paradoxo e não é fácil, é uma realidade complexa e é uma compreensão que teaticamente é difícil, né? É mais fácil falar teoricamente disso. Isso, com certeza. Mas talvez, nascendo com sinceridade para adiante, consiga se já viver mais. Sim, mas eu acho que o grande, né, o processo é esse. Quando a gente pensa sobre isso, a gente já consegue identificar pontos que a gente já consegue inserir, né? E a ideia é que a gente essa mudança a gente pense como é que eu posso qualificar mais isso, né? Se isso já é algo que é interessante, que a gente vê como sendo prioritário, né? Então a ideia do verbete, eu acho que veio trazer um pouco essa reflexão mesmo, né? Tudo bem, pessoal? Alguma questão aí de vocês, participantes online? Tranquilo, espero que a gente possa ter, né, contribuído aí para vocês, a gente ter discutido, trazido um tema aí para reflexão de vocês e que sirva, né, para aplicação diária, né, de cada um. Eu vou colocar aqui, como vocês estão vendo, só para a gente, como a gente já está finalizando também, mas se tiverem alguma questão, podem colocar, a gente ainda vai, tá? Discutir aqui um pouquinho para finalizar, mas enquanto vocês querem, né, escrever, eu vou colocar esse ponto aqui. A gente tem um curso já programado para abril, principalmente para quem não está aqui em Foz do Iguaçu, que seja qualquer outra cidade ou outro lugar aí também fora do Brasil. É um curso EAD, tá? Que é a Introdução à Programação Existencial. Vai ser em abril, 17 de abril. É um curso que ele dá essa ideia de apresentar o que é a ProEx, né? O que faz parte da ProEx e que técnicas que a gente pode usar para começar a, de fato, ter um pouco mais de clareza e de realização sobre a nossa programação existencial, né? Então, é um curso bem interessante, ele tem essa data já prevista, vocês podem ver no site da Apex, apexinternacional, né? .com.org. Né? Isso, vocês podem até dentro do Google, a gente acessa aqui? Pode botar, estão até vocês devem estar acessando pelo site já, então direto pelo site vocês podem ter maiores aí a programação do curso, ter maiores informações. Você joguem lá que vai ver. Apex porque eu mexo com informática, tanto org como na empresa que eu não me lembro mais. Então, ali a gente tem as próximas palestras, tem a agenda de cursos. Os cursos, se não houver alteração, os EAD acontecem nas segundas-feiras à noite, né? Aqui não tem calendário agora aqui para ver, mas 17/4, né? Isso. O pessoal poder se programar, ocorrem à noite. Mas são gravados também, etc. E também eu acho que tem a questão aí que vocês podem estar... Pode fechar assim, Vocês podem também participar das webconferences. A gente vai ter
outras atividades online abertas, aí, gratuitas também, trazendo temas ligados à questão da ProEx, tá? Então, tudo bem? Então, agradeço aí a participação de todos. A gente vai continuando aí, então esperamos vocês aí nos próximos encontros.